Boa noite, a paz seja convosco. Boa noite, Cássia. Arte sem madeiras, isso? Boa noite, vamos entrando, deixa eu enviá-la no grupo. Boa noite, Via Paz. Aqui. Boa noite, Miriam, Paz. Amém, Nicole, boa noite. Paz estejam com todos. Vamos estudar um pouco. Amém. Tá todo mundo em casa de boa? Boa noite, Érica. Quanto tempo, né, Érica? Bem sumida, Érica. Amém. Vamos esperar a turma entrar. Glória a Deus. Marquei com vocês. Estou com visita lá embaixo. Tá todo mundo lá conversando, tudo. Falei, compromisso com Deus em primeiro lugar. Desmarco. Se eu marquei, eu honro o que eu tô falando. Amém? Se estiver travando, sai e entra de novo. E hoje a palavra é compromisso. Olha só, deu certo hoje. A palavra hoje é compromisso. E Deus já mostrou para mim, ó, você tem um compromisso. Chegou gente lá, você vai largar e vai cumprir o que você prometeu. Deus gosta de gente assim, que tem comprometimento com Ele. E olha o tema que é hoje. Compromisso que transforma a vida. Neemias 10. Deus já começa pegando eu e passando para vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se minha internet tá tudo certo aqui. Deixa eu ver aqui. Certo, não tá no 5G, se estiver travando, sai e entra de novo. Amém? Vamos lá então. Glória a Deus, vamos orar. Deu certo aí? Aí, melhorou? Se travar, só sai e entra de novo que ela volta. Parou de travar? Eu acho que fica fazendo interferência com o Wi-Fi e o 5G, né? Amém? Então vamos lá, compromisso com Deus. O tema hoje é compromisso que transforma a vida. Como eu estava falando, eu tinha um compromisso com vocês, eu vim aqui honrar o meu compromisso. Então nós vamos ver hoje, vamos falar sobre isso, compromisso que transforma a vida. Vamos orar, vamos deixar o Espírito Santo falar, que a palavra tá boa hoje, hein? A palavra tá bonita. A nossa frase profética, quem faz uma aliança com Deus demonstra isso através de suas escolhas. Quem faz uma aliança com Deus demonstra isso através das suas escolhas. Coloca a frase profética aí para nós. Amém? Quem faz uma aliança com Deus demonstra isso através das suas escolhas. Glória a Deus. Então, ó, Neemias 10, ele é a continuação natural do capítulo 9. E em Neemias 9, o povo se arrependeu. E em Neemias 10, eles mostram que o arrependimento ele era verdadeiro por meio de um compromisso prático. Amém? E o tema central é que uma decisão por Deus, ela precisa ser acompanhada por atitudes. Amém? Uma decisão por Deus, ela precisa ser acompanhada por atitudes. E o nosso versículo-chave é o 10:29, que nós vamos ver ali, ó. Assumimos, olha só, grifa aí, assumimos a responsabilidade de cumprir todos estes mandamentos.
Amém? 10:29 aqui, ó. Firmemente aderiram os seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus. Amém? E guardariam e cumpriram todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos dos seus estatutos. Vamos lá, vamos orar primeiramente para a gente entrar no tema. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, entrando na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua unção, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, revele a Tua palavra através do Espírito Santo. Senhor, tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, as escamas espirituais, ó Pai. Nos dá sabedoria, Senhor do céu, neste momento, Senhor, para entender a Tua palavra e com sabedoria a gente colocar em prática em nossas vidas. E em nome de Jesus, toca agora as pessoas, as mentes, ó Pai. As mentes, coloca os seus anjos, ó Pai, tocando as mentes dessas pessoas e os corações, que elas sejam transformadas através do compromisso que tem contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Que depois, a introdução de Neemias, nós vamos ver aqui, ó, que depois de reconhecer os seus pecados, em Neemias 9, deixa eu só baixar o som aqui. Em Neemias 9, o povo ele poderia simplesmente voltar para casa emocionado. Lembra que a gente viu isso? Mas eles fizeram algo diferente, decidiram assumir um compromisso com Deus. E eles entenderam que uma experiência com Deus, ela precisa produzir mudança de vida. Amém? Hoje nós veremos que a fé verdadeira, ela não é apenas sentir a presença de Deus, mas viver de acordo com a sua vontade. Amém? E o arrependimento, ele muda o coração, e o compromisso, ele muda a maneira de viver. E ali nós vamos ver ali no Neemias do 1 ao 27 que eles assinaram uma aliança com Deus. Amém? Vamos lá, Neemias do 1 ao 27 nós vamos lá, só que assim, tem uns nomes aqui que nós deixa passar os nomes, senão nós fica travando a língua aqui. E nós lê o restante. Os que colocaram seu selo foram, ali ó, os que colocaram seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, e todos esses nomes aqui, ó. O 7, o 8, Masias, Semaías, estes eram os sacerdotes. E os levitas, ó, todos esses nomes aí que estão na sua Bíblia. Jesuá, filho, aí o 10, e os irmãos deles, tá? O 11, Mica, 12, Zacur, aí no 14 aí, ó, o chefe do povo, amém? 16, Adonias, 17, Ater, 18, 19, 21 aqui, tá vendo? Ó, todos esses nomes. Vamos no 28, ó, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram, com juramento e sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam, cumpriram todos os mandamentos do servo do nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Vamos até aqui. Amém? Neemias, os sacerdotes, os levitas, os líderes, colocaram os seus nomes na aliança. Vocês viram aí, está escrito aí nas alianças, todas essas pessoas. E isso mostrava o quê? Uma responsabilidade pública. Amém? Eles não disseram apenas, nós queremos servir a Deus. Eles assumiram um compromisso diante do povo. E hoje, Deus também, ele procura pessoas comprometidas, não apenas emocionadas.
Amém? Deus, ele procura pessoas comprometidas, mas não apenas inspiradas por um momento. Nós já falamos isso na live passada sobre emoção, né? E hoje, é igual eu falei para vocês, chegou pessoas em casa, estão lá, mas eu tinha um compromisso com vocês e primeiramente com Deus. Então, eu tenho que honrar o que eu prometi para Deus. Eu vou fazer a live hoje, eu vou fazer a live. Independente do que acontecer, dá licença, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. É a mesma coisa quando chega visita na hora do culto na sua casa, aí você fala, eu não vou no culto porque chegou visita. Querida, você tem que pegar e falar, dá licença que o meu compromisso primeiramente é com Deus. Eu não posso ficar aqui hoje. Eu preciso ir na igreja porque Deus é primeiro lugar na minha vida. Nós temos que ter essa ousadia de falar que o nosso compromisso com Deus é maior do que qualquer coisa, que qualquer visita que chegue na sua casa. Amém? Santo Deus, eu acho que hoje chegaram bem na hora para mim falar isso para vocês. Todo o povo decidiu obedecer. Neemias, ali do 10, do 28 ao 29, homens, mulheres e todos que podiam compreender, decidiram andar na lei do Senhor. Foi uma decisão coletiva. E cada pessoa precisa decidir por si mesma seguir a Deus. A fé, ela não pode depender apenas da família, do pastor ou da igreja. Ninguém pode viver a sua aliança com Deus por você. Olha que forte. Amém? Ninguém. Esse compromisso é a mesma coisa as pessoas que vêm e comprometem como se amanhã nós vamos correr. Beleza, você está ali esperando, né? A pessoa não vai, você não fica bravo? Você não fica chateado? Marcou comigo, não veio. Com Deus é a mesma coisa. Você fala para Deus que vai e não comparece. Amanhã eu vou começar um jejum e vou ler a Bíblia. Compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Ele, daí você não cumpre e a decepção vem. Né? Aí você ainda quer colocar culpa em Deus. Algo que você não cumpriu, que você prometeu e não cumpriu. É a mesma coisa com pessoas que não têm palavra, não têm comprometimento. Amém? E ninguém pode viver isso, a sua aliança com Deus por você. E eles decidiram não viver como antes, ali do 30. O povo decidiu não se misturar com práticas que o afastavam de Deus. O objetivo era permanecer fiel. Amém? Então, muitas vezes, seguir a Deus, muitas vezes, exige dizer não para aquilo que nos afasta dele. Está entendendo? É dizer não àquilo que nos afasta dele. A santidade, ela é uma escolha diária. Deus, ele não está em busca de pessoas emocionadas, mas sim de busca de pessoas que querem buscar a santidade. É uma escolha. Você precisa escolher buscar a santidade. A emoção, ela passa. E quem escolhe Deus também escolhe abandonar aquilo que destrói a comunhão com Ele. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. E ali eles colocaram Deus em primeiro lugar. Né? Comprometeram-se a respeitar, a obedecer às orientações de Deus. Então, não basta dizer que Deus, ele é prioridade, se isso precisa aparecer na sua rotina. Isso precisa aparecer. Você fala assim, ai, Deus é prioridade na minha vida. Tá, mas aí vem o ponto. Tá pronta para dizer não para algumas coisas? Né? Não basta dizer que é prioridade, mas você precisa entender que ele precisa entrar na sua rotina, entender que você vai ter que falar não para muitas coisas. E ali, né, o povo fala, Deus, ele tem prioridade no seu tempo, nas minhas decisões, na minha família. Deus, ele tem Deus, ele tem tempo, tem prioridade no seu tempo. Você tem tempo com Deus?
Você tem 15 minutos por dia com Deus, nas suas decisões, na sua família. Aquilo que ocupa primeiro lugar na sua agenda, ela revela o primeiro lugar do seu coração. Então, hoje Neemias ele está nos chamando para ter compromisso. Compromisso, fidelidade, buscar santidade, colocar Deus em primeiro. Falar assim, Deus é primeiro lugar na minha vida. Tá, mas você precisa mostrar que Deus está em primeiro lugar na tua vida. Falar é fácil, botar na prática é difícil. Amém? Vocês estão me entendendo? Quero que vocês entendam que aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua agenda revela o primeiro lugar do seu coração. E ali no 32 nós vamos ver que eles sustentaram a obra de Deus. Do 32 ao 39. O povo assumiu a responsabilidade de cuidar do templo e contribuir para que a adoração continuasse. Eles entenderam que todos tinham participação na obra. Vamos ver ali, ó. Cadê aqui? 32, ó. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais e para holocaustos contínuos dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e os povos, lancemos sortes a respeito da oferta, da lenha que havia de trazer ao templo do nosso Deus. Segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Lá no 35, também nos comprometemos trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer os sacerdotes os depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Amém? Vamos até aqui. O povo, ele assumiu responsabilidade, nós vimos aqui, responsabilidade de cuidar do templo e contribuir para que a adoração continuasse. E eles entenderam que todos tinham participação na obra. Cada cristão, aplicação para nós hoje, que cada cristão ele pode servir com seus dons, tempo, oração e recursos. O reino, ele só cresce quando cada pessoa assume a sua responsabilidade. Amém? E quem ama a casa de Deus também cuida da obra de Deus. E a grande declaração desse capítulo, que no final eles dizem, não negligenciamos a casa do nosso Deus. É uma frase que resume todo o capítulo. O povo decidiu que não ficaria mais em segundo plano. Amém? Vamos terminar de ler ali, ó, o sacerdote, 38, ó, o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e os levitas traziam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, os depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal,
do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram e também os porteiros e cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Grifa aí, esse último, não abandonaremos o templo do nosso Deus. Amém? É uma palavra, hoje essa palavra, eu falei, nossa, é uma palavra rápida, não vai ser um estudo tão grande hoje, né, como alguns que a gente teve, mas as 5 lições hoje de Neemias 10 foi muito bem claro sobre o compromisso com Deus, que decisões espirituais, elas precisam gerar atitudes. Se você decidiu, né, mudar a tua vida espiritual, ela precisa ter uma atitude. E hoje você declare, a minha fé será vista pelas minhas escolhas. Amém? As pessoas vão enxergar isso em você. A tua fé será vista pelas suas escolhas. O segundo ponto é, o compromisso, ele exige perseverança. E hoje você vai declarar, não viverei apenas de emoções espirituais. Amém? Não queira viver de emoção espiritual. Viva de compromisso, porque o compromisso ele exige perseverança. Amém? O terceiro ponto, Deus ele deve ocupar o primeiro lugar. E declare hoje entrego novamente o primeiro lugar da minha vida ao Senhor. Se você ainda acha que precisa mudar algumas coisas, você vai colocar e vai falar, hoje eu entrego novamente o primeiro lugar da minha vida ao Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. E Deus deve ocupar o primeiro. Amém? Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar na tua vida. É um compromisso e esse compromisso vai exigir perseverança. Não viva de emoções espirituais. Amém? Todos, e o quarto ponto, todos têm responsabilidade na obra. E declare isso, quero servir com alegria onde Deus me colocou. Aonde Deus te colocar, sirva com alegria. Se é para ajudar na igreja, ajude na igreja. Se é para servir para fora da igreja, ajude fora da igreja. Aonde Deus te colocou. Você precisa ter responsabilidade na obra. Não queira, lembra que nós vimos no estudo passado, não queira fazer função que não é sua. Se Deus ele não falou para você não pregar, não pregue. Se Deus falar, você vai pregar, então pregue. Não, você vai servir de outro jeito aqui na igreja. Você vai trabalhar com as crianças, no ministério infantil. Ah, não, você vai trabalhar com casais. Ah, não, você vai mexer com jovens. Faça aonde Deus te colocou. Não queira entrar em função de outras pessoas. Nós já vimos isso aqui nesse estudo. Quinto ponto, não negligencie a sua comunhão com Deus. Não vou negligenciar a presença de Deus na minha vida. Isso tem que ser forte na sua vida. Você não pode negligenciar a sua comunhão com Deus. Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Amém? E o que eu queria hoje deixar aqui para você? Que talvez Deus esteja chamando você hoje para renovar a sua aliança com Ele. Renovar, né, aquilo que Ele já te chamou para fazer. Talvez você já tenha vivido momentos fortes na presença de Deus, mas algumas áreas da sua vida ficaram sem compromisso. Amém? E hoje o Senhor está dizendo, volte colocar-me em primeiro lugar. Volte-me colocar em primeiro lugar. E quando renovamos a nossa aliança com Deus, Ele fortalece os nossos passos. Ele restaura a nossa comunhão e nos conduz a uma vida de propósito. Amém? Você crê nisso? Então hoje renove a sua aliança se tem ainda áreas que ficaram sem compromisso com o Senhor. Volte-me, coloque-me em primeiro lugar. Amém?
E hoje você declare: eu renovo hoje minha aliança com Deus. E se pergunte, quando você for falar com Deus agora, para renovar sua aliança com Deus, o que precisa mudar na minha rotina para mostrar o meu compromisso com Deus? O que você precisa mudar na tua rotina para você mostrar esse compromisso que você tem com Ele? Eu tenho colocado, se pergunte, eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? E há alguma área da minha vida que preciso entregar novamente ao Senhor? Se pergunte isso, o Espírito Santo vai te conduzir. Se tem alguma área ainda que você precisa entregar novamente a Ele, às vezes você não colocou Deus no primeiro lugar naquela área. Tem a área financeira, espiritual, familiar, tem tantas áreas na nossa vida que a gente precisa sentar e ver com o Senhor em que áreas muitas vezes nós tiramos Deus de primeiro lugar. Então hoje Deus está te chamando, renove a minha aliança. Eu renovo a minha aliança com Deus. Amém? Foi uma palavra rápida, tá? E a hora que eu estava lendo aqui, né, eu até deixei grifado aqui para falar para vocês, porque na hora que você está lendo, vem algumas perguntas, né, algumas coisas na nossa mente, e vem algumas pessoas perguntar, como já perguntaram para mim. Que ali no 31, ó, deixa eu só mostrar. Vamos pegar o 31 agora, só volta aqui para mim, ó, que eu não li o 31 de propósito, eu deixei aqui grifado. Ó, o 30, ó, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos. Que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada compraria deles no sábado, nem de dias santificados, que, no 7º ano, abririam mão da colheita e de toda a qualquer cobrança. A hora que eu estava lendo, eu falei, pode vir algumas dúvidas sobre esse versículo. E eu fui pesquisar, fui ler, fui entender. E eu falei, nossa, eu preciso, né, também passar isso, porque gera dúvidas, né? Amém? E a resposta, ela foi muito clara, né? Para os cristãos hoje, né, a obrigação de, já vieram perguntar para mim, guardar o sábado, né? Da mesma forma que Israel guardava na lei de Israel. Para os cristãos hoje, não existe uma obrigação de guardar o sábado, da mesma forma que Israel guardava na lei de Moisés. E veja como a Bíblia ela apresenta isso. Nós entramos num outro assunto agora, que eu deixei separado aqui. Amém? Se você quiser continuar na live, continua. Lá em Êxodo, eu quero ver com vocês, tá? Em Êxodo 20, do 8 a 11, eu quero que você anote aí, ó. Li todos, 20, do 8 a 11, vai falar ali, ó, que Deus, ele ordenou o povo de Israel que guardasse o sábado como parte da aliança feita com a nação de Israel. Só que quando Jesus veio, ali em Marcos, ele declarou que o sábado, ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em Marcos 2:27, ó, leia o 20 do 8 ao 11 aí, ó. Lembre-se do dia de sábado para santificar, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem no seu filho, nem na sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro da sua sorte para dentro. Só que quando Jesus veio, ele declarou lá em Marcos 2:27, aqui ó, eu deixei até separado, Marcos 2:27, que o sábado, né, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Amém? Ele mostrou que o sábado deveria servir ao bem das pessoas, não se tornar um peso. Né? Porque tem pessoas que vêm perguntar isso para mim. E depois da ressurreição dos cristãos, passaram a reunir no primeiro dia da semana, que é no domingo, que está lá em Atos 27. Atos 27. Tá? Atos 27, tá lá.
Estou olhando tudo com vocês aqui para vocês saberem que está tudo na Bíblia. Amém? No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretenderia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos, prolongou a mensagem até meia-noite. E em Colossenses, Paulo descreve, em Colossenses 2, do 16 ao 17, Paulo descreve que, portanto, aí que vem, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Amém? Essas coisas eram sobre do que haviam de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E em Romanos 14, do 5 ao 6, Paulo ele ensina que alguns consideram um dia mais especial que o outro, enquanto outros, todos os dias são iguais, e que cada um deve agir com convicção diante de Deus. Amém? Então, o que nós podemos entender e aprender com Neemias 10:31? Que o princípio, ele continua válido. É isso que eu quero ensinar para vocês. O princípio, ele vai continuar válido. Mesmo que a forma da observância, vocês estão entendendo? Da observância seja diferente. Mas o princípio, ele continua válido. Neemias, ele está ensinando que Deus, ele deve ocupar o primeiro lugar. E que o povo precisava separar tempo para adorar, confiar nele. Para nós, a aplicação é priorizar Deus acima do trabalho e das preocupações. Separar tempo para culto, comunhão e descanso. E confiar mais em Deus do que apenas em nossos esforços. Amém? Então, Neemias, ele não está nos ensinando apenas sobre um dia da semana. Vocês estão me entendendo? Ele não está ensinando você a fazer um dia na semana isso. Ele está nos ensinando sobre um coração que coloca Deus em primeiro lugar todos os dias. O princípio, ele permanece. Deus, ele merece prioridade na nossa vida. Não é sobre guardar um dia, porque daí vem aquelas bandas de perguntas. Mas daí tem que guardar. Não, gente, vocês têm que entender isso. É todos os dias. Deus, ele tem que ter prioridade na nossa vida todos os dias. Não é só um dia. Amém? E isso, para mim, ficou muito claro, que essa explicação ela é fiel ao Novo Testamento e ajuda a mostrar que Cristo cumpriu a lei, mas os princípios de dedicação, adoração, descanso em Deus continuam importantes para a vida cristã. Amém? Vocês estão entendendo? E eu quero que você entenda que se alguém perguntar, então nós como cristãos precisamos guardar o sábado, a Bíblia nos mostra que em Cristo não estamos debaixo da obrigação da lei de Moisés, da mesma forma que Israel estava. Porém, o princípio permanece. Deus deve ter prioridade na nossa vida. Neemias 10 não fala apenas sobre um dia da semana. Ele revela um povo que decidiu colocar Deus em primeiro lugar. E essa lição é a lição que continua valendo para nós. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo ensinar hoje? E será que Deus ele tem prioridade na sua agenda, na tua vida? Será se eu separo tempo para orar, para ler a palavra, para estar na presença? Não é apenas sobre guardar um dia, é sobre entregar a vida ao Senhor. Amém? E essa aplicação, o que ela nos liga muito bem com 10? Que com a vida cristã de hoje, mantendo o contexto do capítulo, mostrando como o Novo Testamento trata o assunto. Amém? E eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso, porque muitas vezes nós lemos o capítulo e vem as dúvidas, mas você precisa ir lá e começar a pesquisar. Eu estava lendo e eu falei, vai surgir essa dúvida, e alguém já veio me perguntar, e eu falei, eu preciso falar.
Eu estava meio assim para falar, não estava, porque eu não gosto de entrar em algo muito específico, porque exige muito estudo, amém? Mas eu peguei por cima para tentar passar para vocês. Eu acredito que foi uma explicação bem rápida, mas deu para entender que o princípio ele continua o mesmo, amém? Não é como igual nós falamos aqui, Deus em primeiro. Essa é a lição que continua valendo para nós, que nós temos que priorizar Deus na nossa vida. Não é sobre um dia, é sobre todos os dias. Amém? E eu acho que é só. Finalizamos o nosso estudo e vamos fazer o capítulo 11, dia terça-feira, né? Então, nós vamos terminar Neemias. Deixa eu só voltar aqui na minha Bíblia. Nós vamos terminar Neemias essa semana e vamos descansar. Amém? Vamos descansar. Ó, é certinho, gente. Aí, ó. Então, terça, Ana, depois você passa lá no grupo os capítulos. Tá, vou passar, pode deixar que eu mando lá para vocês todos esses capítulos que eu falei sobre o sábado e tal, eu marco aqui para vocês. O capítulo terça, quarta e quinta. Vamos fechar. 5 horas da manhã, os 3 dias direto, para a gente finalizar Neemias. Aí nós vamos descansar e depois, passando a outra, na segunda semana de agosto, vamos iniciar outra coisa, que Deus já colocou no meu coração, mas vou deixar para falar mais na frente. Amém? Vamos fazer algo aí com mais, como que diz, mais trabalho. Amém? Tudo certo? Vamos orar então? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa live, por esse ensinamento, por esse estudo, ó Pai, que o Senhor possa sempre nos conduzir, possa sempre nos dar sabedoria, Senhor, discernimento, e que possamos, Pai, ter compromisso contigo todos os dias, ó Pai. É sobre nós estarmos todos os dias debaixo da Tua presença, todos os dias Te buscando, porque o nosso compromisso tem que ser com o Senhor. É sobre Ti, ó Pai. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Não podemos colocar outras coisas. O Senhor é o primeiro lugar em nossas vidas. E que possamos cada vez mais fazer isso e colocar isso em prática, Senhor. Que o Senhor nos dê força, entendimento, discernimento. E que Teu Espírito Santo nos guie cada vez mais, revelando e fazendo com que nós entendemos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo certo aí? Então, Deus abençoe. Vou deixar salvo, capítulo 10. E vou jogar lá no YouTube também. E terça-feira, 5 horas da manhã, compromisso com Deus. Compromisso, Neemias 11. E ó, relação dos que ficaram morando em Jerusalém e os que ficaram morando em Judá. Vai ser bom. Compromisso é compromisso. Falou, faça. Não seja pessoas que voltem para trás. Falou assim, eu vou começar a academia. Aí, no primeiro dia já falha. Não tem um pingo de compromisso. Não honra nem a palavra que fala para as pessoas. Meu Deus. Ai, Deus, deixa eu ficar quieta hoje, porque hoje eu não estou muito... Deixa eu fechar essa live aqui, senão eu vou começar a falar demais. Aleluia. Vamos deixar para falar amanhã, porque amanhã ainda tem encontro, né? Ó, tô quente aqui. Jesus da glória. A Mirai, ai. Santo Deus, é isso mesmo. Compromisso é forte. Amém? Deus quer compromisso de nós. Deus abençoe.
ótima noite, ótimo sono. E amanhã estaremos renovadas. Amanhã ninguém vai gravar, sinto muito, não vai. Eu quero todo mundo em comunhão sem celular. Não dá. Não dá. Quem vai, vai. Quem não vai, Miriam, vai ficar com vontade. Tá? Quero ninguém vendo celular, mas nem foto vou deixar tirar muito. Só algumas. Porque eu quero que a pessoa sinta ali, sabe? Entrar em comunhão mesmo. Senão a gente fica mexendo no celular, a gente dispersa muito. Quero que todo mundo amanhã esteja focado amanhã. Focado em estar na presença. Sentir a presença de Deus. Ainda mais no ar livre. Daí que a gente fica mais ainda. Amém? Não adianta fazer essa cara não, viu, Miriam? Segunda-feira, ó, quero você na academia. Deus abençoe, gente. Até. Vou salvar aqui. Fala a Deus, olha lá, ó. Fala a Deus.